Importante também, Théo Cury e Elijonas Maia, que seguem aqui com a gente. Esse histórico que o Kleber traz da política no Rio de Janeiro. Olha o cenário conturbado lá no Rio. E agora temos mais um nome que governou o estado alvo de uma operação da Polícia Federal. Théo Cury, também é importante observarmos o histórico jurídico. Essa investigação integra as apurações no âmbito da ADPF das favelas. A ADPF das favelas está relacionada à atuação de organizações criminosas e qualquer conexão dessas organizações também com agentes públicos do estado do Rio de Janeiro. Há pouco tempo tivemos uma mudança na relatoria. Agora está sob o comando de Alexandre de Moraes. Desde o dia 29 de outubro, ou seja, quase 7 meses, o ministro Alexandre de Moraes é responsável pela condução dessa ação, que tem um palavrão jurídico, chama Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. A DPF das favelas, uma ação apresentada ao Supremo para questionar a letalidade policial nas operações realizadas em comunidades do estado do Rio de Janeiro. O relator original desse caso no Supremo era o ministro Luiz Edson Fachin, conduziu esse processo por um bom tempo. Fachin assume a presidência do Supremo Tribunal Federal, não leva com ele, é uma atribuição do presidente do Supremo, escolher quais processos ele vai levar com ele para a presidência e quais ele vai abrir mão. Ele abriu mão dessa ação que acabou ficando para Luiz Roberto Barroso, que era o presidente e assumiu essa relatoria no lugar do Luiz Edson Fachin. Barroso anuncia a antecipação da aposentadoria dele e também sai dessa condução do processo. Há uma redistribuição do caso e ele cai para o ministro Alexandre de Moraes, mas só de maneira temporária. Moraes é um relator provisório dessa apuração, dessa ação, até que o novo indicado pelo presidente Lula ou eventualmente pelo próximo presidente da República assuma a vaga no Supremo e herde esse processo. Até lá, o relator é o ministro Alexandre de Moraes. Houve uma guinada no âmbito dessa apuração. Era uma apuração que tratava sobre a letalidade policial nessas operações que aconteciam nas comunidades do Rio. Discussão sobre uso ou não de câmera corporal nas fardas policiais, restrições à atuação ou possibilidade de operações perto de escolas. Tudo isso era tratado nessa ação. Essa ação começa a avançar e ter uma guinada diferente. Envolve, por exemplo, a infiltração do crime organizado na política, a relação entre a política e o crime organizado e as facções criminosas no estado do Rio de Janeiro, vazamento de informações privilegiadas e sigilosas por políticos que obstruíam ou tentavam obstruir o avanço de investigações. Isso abriu um leque de possibilidades, de oportunidades no âmbito dessa ação. O presidente da Alerj do Rio de Janeiro, o Rodrigo Bacelar, foi preso num desdobramento dessa ação. Uma DPF, que normalmente não é um meio de investigação propriamente dito, acabou se tornando a partir dessa guinada, dessa mudança na relatoria. E a gente chega até onde a gente chegou hoje, com essa deflagração de operação contra o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, num caso que não diz respeito somente ao Rio de Janeiro, mas a um mega empresário, um mega devedor que vive no exterior, tem uma atuação marcante no estado de São Paulo, mas que também, de acordo com as investigações da Polícia Federal, mantinha uma relação e pode ter se beneficiado por meio de uma relação próxima com o ex-governador do Rio. E é Ricardo Magro, dono da Refit, que está nos Estados Unidos. Elijonas Maia, um nome já conhecido em outras operações policiais. Operação Carbono Oculto, Operação Cadeia de Carbono, operações deflagradas no ano passado e que apontavam os avanços de investigações com relação à sonegação de impostos no ramo de combustíveis e mais, ligação com facção criminosa, com o PCC. Cara, um nome muito conhecido já das investigações, não só da Polícia Federal. Você trouxe muito bem aí que ele já foi alvo, inclusive, no ano passado, de uma operação da Receita e da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é onde fica a refinaria dele, também uma das empresas dele, já que é um conglomerado. E ele, sim, agora não se sabe, ele estava morando nos Estados Unidos, mas também há informações sendo apuradas pela Polícia Federal de que ele estaria em Portugal. Então, por conta de não saber onde que ele está neste exato momento, que a Polícia Federal pediu a inclusão do nome dele na lista da Interpol e o ministro Alexandre de Moraes concordou e determinou. Agora vai passar por uma análise
da Interpol lá na França, se coloca ou não para encontrar o Ricardo Magro. Até então a PF não sabe se de fato ele continua nos Estados Unidos, onde ele estava morando há pelo menos 10 anos, ou se ele foi para Portugal, como há informações rodando em relação a isso, ou outro país. Mas um ponto também que eu queria destacar aqui, puxando pelo gancho do Theo Cury, que ele trouxe um apanhado muito perfeito em relação à DPF das favelas, o próprio ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ele era um crítico da DPF das favelas. Não só ele, como a cúpula da segurança pública do estado do Rio de Janeiro também criticavam bastante a DPF das favelas. Alguns já saíram para concorrer a eleições. Inclusive, quando houve aquela mega operação nos complexos da Penha e do Alemão, com mais de 120 mortes, ele criticou mais uma vez a DPF das favelas e disse que era uma DPF maldita. Eu vou até abrir aspas aqui o que ele disse, que ele comentou que no enfrentamento ali, chamou a decisão de maldita e afirmou que ela deixou heranças que ainda hoje prejudicam a atuação de forças de segurança. Justamente porque essa DPF das favelas, como trouxe o Theo, ela era para analisar as ações da polícia do Rio de Janeiro nas comunidades, se estavam com armamento, se estavam entrando com mandado de busca e apreensão, subindo os morros com mandado de busca e apreensão, se as câmeras de segurança estavam sendo usadas ou não, as câmeras corporais se estavam ou não em funcionamento para tudo isso. Mas acabou que as investigações, principalmente da Polícia Federal, avançaram tanto que começaram a haver conexões com agentes públicos e agentes políticos, tudo dentro da DPF das favelas, com base em investigações já ali em apreensões nos complexos. E com base, inclusive, nessas conexões e avanço das investigações no âmbito da DPF das favelas, agora sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, houve a prisão do Rodrigo Bacelar, que era presidente na época da ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, houve a prisão do deputado estadual TH Joias e logo depois uma série de conexões com outros nomes também de núcleos políticos do Comando Vermelho, núcleo financeiro do Comando Vermelho, tudo dentro dessa DPF das favelas que começou lá, inicialmente, em relação a como que poderia ou não subir, haver operações em comunidades do estado do Rio de Janeiro e que o próprio Cláudio Castro, governador na época, era muito crítico e chamou até de maldita a DPF das favelas, que é aqui no Supremo Tribunal Federal. E hoje ele é alvo de busca e apreensão porque a Polícia Federal coloca aí uma conexão dele como agente público com a refinaria do Ricardo Magro para sonegar o incrível número de 52 bilhões de reais que estão sendo bloqueados hoje pelo Supremo Tribunal Federal em ativos financeiros e a suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas. Então, há esse bloqueio bilionário de 52 bilhões, mas também o encerramento aí, a suspensão das atividades das empresas investigadas. E é importante explicar esse valor também de bloqueio de 52 bilhões, não é que há uma conta específica que a Polícia Federal vai lá, bloqueia, pega o dinheiro. Não é assim que funciona. Essa determinação, essa decisão, esse documento é enviado, a Polícia Federal faz um rastreio e envia para os bancos. O que encontra dentro das contas bancárias dos investigados é o que de fato consegue bloquear e tirar ali para ficar na conta da União enquanto o processo, enquanto a investigação corre dentro dessa investigação aí da DPF das favelas. Carol?